Esta conferência será gravada agora. Declaro aberta a presente sessão, concedendo a palavra à relatora de ata para que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 14ª sessão ordinária da Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 28 dias do mês de julho do ano de 2020, na sessão realizada por videoconferência, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente, conselheiro Fernando Ribeiro Toledo, reuniram-se os senhores conselheiros. Conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, conselheiro substituto convocado, Alberto Pires Alves de Abreu. O Ministério Público de Contas esteve presente, representado pelo procurador Rafael Rodrigues de Alcântara. Havendo número para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada. Não houve matéria na hora do expediente. Passou-se para a ordem do dia. Relator, conselheiro substituto convocado, Alberto Pires, TC 620-2017, 9543-2016, entre outros relacionados com aposentadorias. Aprovados acórdão 338 a 343. Relator, conselheiro Fernando Ribeiro, TC 3259-2020, 3279-2020, entre outros relacionados com denúncias. Aprovados acórdãos 344 a 347. TC 3272-2020, adiado para a próxima sessão. Não havendo processo a relatar, o excelentíssimo senhor presidente facultou a palavra. Não havendo quem quisesse fazer uso, em nome de Deus, encerrou a sessão, convocando-os para a próxima, no horário regimental. Em discussão a ata. Não havendo discussão, colocamos a votação. Eu pergunto como é que vota a conselheira Rosa. Presidente, eu não vou me manifestar sobre essa ata, porque eu não estive presente na sessão anterior. Muito bem. Como vota a conselheira Maria Cleide? De acordo, presidente. Como vota o conselheiro substituto que naquela sessão fora convocado, doutor Alberto? De acordo, senhor presidente. Aprovado. Questão então seguinte, concedo a palavra a vossas excelências. Não havendo quem queira fazer uso da mesma, passamos à ordem do dia para relatar pela ordem a conselheira Rosa. Sem processos, presidente. Pela ordem para relatar a conselheira Maria Cleide. Conselheira, seu microfone está desligado. Obrigada, presidente. Senhor presidente, senhora conselheira, senhor conselheiro substituto, membro do Ministério Público, eu tenho a relatar, senhores, nesta sessão, o processo PC de número 5573 de 2020. Trata o presente processo sobre representação com pedido de medida cautelar, protocolada neste Tribunal de Contas em data de 11 de julho de 2020, pela empresa Jonathan Bagotelli, representada por seu sócio administrador e advogados devidamente constituídos, em razão de supostas irregularidades observadas no pregão eletrônico de número 29 de 2020, do município de Campo Alegre, objetivando a aquisição de materiais e equipamentos de informática, referente ao processo administrativo de número 548/2020, embasado no que dispõe o artigo 113 da Lei 8666 de 93. A representante alega ter participado do certame acima mencionado na data 19 de maio de 2020 e que foi inabilitada conforme o subitem de número 4.1 do instrumento convocatório,
a informada impetrou o recurso administrativo, alegando a ilegalidade da decisão do pregoeiro junto ao município de Campo Alegre, que julgou pelo não recebimento por intempestividade e por ter sido protocolado por via inadequada, com base no item 11.1 do edital. Após todo o exposto contido na inicial, além de respaldar o feito com a juntada da documentação constante às folhas 6 e 97 dos autos, requereu a suspensão do procedimento licitatório em caráter liminar e, ao final, que seja reconhecida a irregularidade da inabilitação. Com juízo positivo de admissibilidade da presidência desta Casa, na forma do que dispõe o artigo 191, parágrafo 2º do Regimento Interno, os autos evoluíram para análise. Em atendimento à devida instrução processual, os autos foram encaminhados ao Ministério Público, que oficia junto a este Tribunal de Contas, que se manifestou através do parecer de número 2238/2020, RS, exarado pelo procurador Ricardo Schneider Rodrigues, conforme ementa que se segue. Denúncia, ausência de indícios de irregularidade ou ilegalidade pelo arquivamento. Esse é o breve relatório, senhor presidente. Com a palavra, doutor Rafael, Ministério Público. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhor conselheiro, senhores servidores, eu reitero o parecer do Ministério Público no sentido de não conhecimento e arquivamento da presente denúncia. O Público de Contas entendeu, em seu parecer, que a inabilitação da empresa denunciante ocorreu de forma correta pelo pregoeiro, uma vez que a empresa não possui, não pertence ao ramo de atividade compatível com o objeto da licitação, que é para aquisição de materiais e equipamentos de informática, e enquanto que a atividade econômica da empresa denunciante é o comércio varejista especializado de peças e acessórios de aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação. Está expresso no objeto social dela que ela não atua no ramo de informática. E, de acordo com a cláusula do edital 4.1, não poderão participar dos certames empresas que não pertencem ao ramo de atividade compatível com o objeto da licitação. Então, a inabilitação foi correta. E um segundo ponto é que o recurso dela contra essa decisão de inabilitação foi interposto de forma intempestiva. Então, mais uma vez, o pregoeiro agiu corretamente ao não conhecer o recurso administrativo dela, porque foi interposto fora do prazo legal, e a pretensão dela de, a despeito dessa intempestividade, ter analisado o mérito do seu recurso, não subsiste, uma vez que um dos pressupostos de admissibilidade não fora satisfeito. Então, diante dessas duas questões, o Ministério Público de Contas opina pela ausência de irregularidade e ilegalidade nesses pontos trazidos pela denúncia e, por consequência, opina pelo seu não conhecimento e arquivamento. É a nossa manifestação, presidente. A palavra, conselheira relatora, Maria Cleide. Senhor presidente, senhores conselheiros, de início, cabe destacar que a denúncia atende aos requisitos legais e regimentais, bem como a competência do Tribunal de Contas para fiscalizar e apurar denúncias e representações por atos praticados dentro de sua jurisdição. De acordo com o artigo 42 da Lei Orgânica, combinado com o previsto no artigo 190 e seguintes do Regimento Interno, ambos desta Corte de Contas. No que se refere à análise de admissibilidade, o processamento das denúncias e representações obedecerá ao que prevê
os artigos 192 e 193 do já mencionado regimento interno desta Casa, tendo sido acatado conforme disposto às folhas 98 do presente processo. Considerando o disposto na Lei 10.520 de 2002, que disciplina o procedimento adotado para a modalidade pregão, bem como o disposto no instrumento convocatório ora analisado, considerando as alegações do parquet de contas após proceder à análise processual, não vislumbrando elementos mínimos a justificar o prosseguimento da presente denúncia / representação, concluído, portanto, pela inexistência de indícios de ilegalidade ou de irregularidade, opinião exclusivo pelo seu arquivamento, e considerando as atribuições constitucionais e infraconstitucionais a mim atribuídas, devidamente embasada na lei orgânica e no regimento interno, ambos deste tribunal, submeto a presente demanda à apreciação desta primeira Câmara, com os seguintes entendimentos. Primeiro, determinar o arquivamento da presente denúncia / representação, tendo em vista as alegações apresentadas. Segundo, juntar a esta decisão a cópia do parecer da Procuradoria do Ministério Público, de número 2238/2020/RS, exarado pelo Ministério Público, que oficia junto a este Tribunal de Contas. Terceiro, dar ciência às partes interessadas. Quarto, publicar e registrar para que produza os efeitos legais. E, por último, arquivar os presentes autos após os trâmites regimentais. É assim como voto, senhores conselheiros, senhora conselheira, senhor presidente. Acompanha a relatora. Né? Em discussão, voto apresentado pela conselheira Maria Cleide. Encerro a discussão, coloco em votação. Como vota a conselheira Rosa? Acompanha a relatora, presidente. Aprovado. Senhor presidente, na minha pauta, se está esgotada, não tenho mais processos a serem relatados. Obrigado, conselheira. Para relatar pela ordem, conselheiro do Instituto, doutor Alberto. Microfone ligado, seu conselheiro. Obrigado, senhor presidente. Bom, trago para relatar, inicialmente, o processo 2433, assim como o processo 2408, todos de 2019, onde é interessada a empresa Equatorial Energia Alagoas. E eu os coloco nessa mesma fila, porque tem o mesmo teor, né? Sendo que o 2433 é do município de Champreta, relativo ao Champreta, e o 2408, município de Maribondo, o senhor Carlos Sérgio Marques Júnior, o prefeito, e o de Champreta, a senhora Rita Coimbra Cerqueira Tenório. Trata-se daquelas representações da Equatorial com relação a cobranças, né, por parte dos municípios que estariam inadimplentes. E como já vem na esteira da jurisprudência desta corte, né, em não admitir, face, no caso aqui, repete-se essa mesma coisa, face à ilegitimidade do representante que não juntou documentos para que se verificasse a legitimidade da representação, né? E eu já antecipo aqui a minha proposta de decisão para Vossas Excelências decidirem, né? Que eu proponho que a primeira Câmara do Tribunal de Contas não conheça da presente representação, por não conhecer um dos requisitos de admissibilidade, que é a legitimidade, e, por consequência, determinar seu arquivamento, dando ciência aos respectivos gestores ou que se apresentaram como gestores da empresa Equatorial, né, e a publicidade para os devidos fins de direito. Senhor presidente, senhoras conselheiras, é como eu proponho a decisão. A palavra ao Ministério Público, doutor Rafael.
Senhor presidente, eu reitero os pareceres do Ministério Público. Em ambos os casos, ele manifestou pela admissibilidade do processamento da denúncia, porque explícito aí o dano ao erário no processo 2408 de Marimbondo, o débito do montante de R$ 323.559,04, cujos encargos de mora que correspondem ao dano efetivo ao patrimônio municipal seria da ordem de R$ 34.579,46, R$ 579,46. Em relação ao processo 2433 de Champreta, o débito total com a Eletrobras é de R$ 235.931,38, com os encargos de mora totalizando aí R$ 39.427,53. Em relação ao processo, há uma questão aí de ordem que eu queria suscitar em relação ao processo 2408 de 2019, que é o de Marimbondo, que ele já passou pelo crivo do plenário, pelo juízo de admissibilidade. Ele já está em fase mais adiantada com relação a algumas diligências aqui que foram requeridas e até reiteradas aqui pelo Ministério Público em um parecer posterior, de fevereiro de 2020. Então, acho que essa fase relativa à admissibilidade desse processo já foi superada, e ela foi admitida e ele já está em devido processamento, com diligências aí pendentes. A questão, então, trazida pela proposta de voto do conselheiro relator, não creio que seja pertinente nessa fase processual, uma vez que já foi superada a admissibilidade e a representação já está em estágio posterior. Com relação ao outro processo, 2433, de 2019, de Champreta, ele, de fato, ainda está pendente da análise da admissibilidade. Então, essas são nossas considerações, presidente. Senhor presidente. Preciso fazer antes, então, conselheiro Alberto, verificação de Vossa Excelência com relação ao processo de Marimbondo, se me falha a memória, é isso? Saber se ele já foi superado essa fase da admissibilidade. Não, eu creio que é um equívoco aí de interpretação, na realidade, né? O que existe é uma decisão simples, ou seja, uma decisão monocrática ou uma interlocutória, né? Atendendo à solicitação de diligência, tá certo? Mas não passou pelo crivo nem da Câmara nem do plenário. Entende? Então foi, na realidade, uma instrução prévia, né, para coletar elementos, né, atendendo a um parecer, a uma solicitação do Ministério Público para isso, mas não passou por crivo de nenhum dos colegiados. É a decisão simples de número 2 de 2019, né, que nesse sentido que eu estou colocando, de 28 de agosto de 2019. Entendi o esclarecimento de Vossa Excelência. Eu gostaria da confirmação do doutor Rafael dessa assertiva de doutor Alberto, para que não paire dúvida no nosso julgamento. Isso. Não, no meu parecer aqui, não traz especificamente com relação a que tipo de decisão foi proferida, se foi um acordo ou decisão monocrática, mas o conselheiro trazendo esses esclarecimentos de fato aí, creio que ele tem razão no fato de ter sido uma decisão monocrática, mas já teve até apresentação de defesa aqui, pelo que eu vi, do representado. Enfim, então, acho que houve um erro em procedendo aqui, no sentido de realizar diligências e, inclusive, citar o gestor para defesa antes da admissibilidade. Enfim, foi por uma decisão simples, como diz o relator, e aqui eu não tenho informação de qual foi o órgão decisor, mas creio que, nesse aspecto, o relator tem razão.
Nesse caso, eu encerro a discussão e coloco em votação. Como vota a conselheira Rosa? Acompanho o relator, presidente. Como vota a conselheira Maria Cleide? Acompanho o relator, presidente. Aprovado. A palavra para o doutor Alberto. Senhor presidente, continuo a relatar agora o processo de número 584 de 2020. Trata-se do interessado a empresa Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA. O município é o responsável de Boca da Mata, onde o gestor, o prefeito Gustavo Feijó. Trata-se de uma denúncia. Trata-se de denúncia ofertada pela empresa Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA, relativo ao pregão presencial de número 1 de 2020, realizado pelo município de Boca da Mata. Discorre o denunciante que não obteve acesso ao edital mencionado, não o encontrando no site do município. Afirma ainda que tentou solicitar através de e-mail e contato telefônico o referido edital, mas não obteve êxito. Os autos foram encaminhados ao gabinete da presidência, que, com fulcro no artigo 191, parágrafo 2º do regimento interno desta Corte, que concedeu o juízo positivo de admissibilidade para processamento do feito. Após, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas, que exarou o parecer de número 1110/2020, terceira Procuradoria de Contas, formulado pelo procurador Rafael Rodrigues de Alcântara, no sentido de adotar a seguinte medida, que o procurador, ao verificar no site, ele encontrou o referido edital. Então, diante do exposto, o Ministério Público de Contas oficia pelo não conhecimento da presente denúncia e consequente arquivamento, por conta ausente dos requisitos previstos no artigo 43 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas desta Corte. É o relatório, senhor presidente. A palavra ao Ministério Público, doutor Rafael. Senhor presidente, eu reitero aí o parecer que foi da minha lavra, mais uma denúncia em que a gente opina pelo não conhecimento e o arquivamento, uma vez que o denunciante, primeiro, ele não comprovou que houve a negativa de acesso e fornecimento do edital. Ele diz que solicitou por e-mail, mas não juntou na sua denúncia qualquer prova desse requerimento, seja por e-mail ou requerimento físico, e da negativa dele. E também, uma diligência que a gente realizou, uma pesquisa simples no portal de transparência, a gente verificou que o edital de licitação estava disponibilizado no portal de transparência. Então, não tendo sido comprovado esses indícios de ilegalidade trazidos na denúncia, a gente opinou pelo não conhecimento e o arquivamento da denúncia. Senhor presidente. Alberto. Então, encampando integralmente o parecer do Ministério Público, vou direto à proposta de decisão e, dessa forma, proponho que Vossas Excelências decidam no sentido de não conhecer o teor dos fatos relatados em razão da ausência de cumprimento do requisito de admissibilidade, né, que é o indício de prova da possível ilegalidade ou irregularidade. E, dessa forma, determinar o arquivamento do presente feito, intimar o Parque de Contas da referida decisão e a publicidade para os fins de direito. É como eu proponho a decisão para Vossas Excelências. Tem discussão? Encerra a discussão, coloco em votação. Como vota a conselheira Rosa? Acompanho o relator, presidente. Como vota a conselheira Maria Cleide? Acompanho integralmente o Conselho do Instituto. Já estou relaxando, tá bem? Aprovado. Rosa, o microfone de Vossa Excelência está aberto. Senhor presidente, esgotada a minha pauta por hoje. Esgotada a pauta do conselheiro Alberto, passo então a relatar e trago dois processos que foram alcançados pela prescrição, e eu faço os dois em... vou fazer um por cada vez, um por processo. Trata-se, o processo TC número 13.683 de 2012, do município de Peneda, Conselho Alexandre de Melo. Trata-se da análise do processo TC
14.639/2012, oriundo do FUNCONTAS, que anotou o descumprimento da resolução de número 02/2003, do gestor do município, referente ao não envio no prazo regulamentar do auditivo da empresa Maria de Fátima Albuquerque. Constituição dos autos, verifiquei que entre a data da ocorrência do fato gerador do presente processo e a lavratura da decisão, se passaram mais de 5 anos. Esse é o relatório, com a palavra o doutor Rafael. Eu reitero o parecer do Ministério Público, que opinou, nesse caso, pelo reconhecimento da prescrição e consequente arquivamento do processo. Buscando os autos, verificamos que realmente esse processo não houve tramitação por mais de 5 anos e nós estamos votando pela prescrição, assim como o voto, e coloco o processo em discussão. Encerro a discussão, coloco em votação. Como vota a conselheira Rosa? Acompanho Vossa Excelência, presidente. Conselheira Maria Cleide? Acompanho Vossa Excelência, presidente. Aprovado. Trago para relatar o processo 13.839/2012, também do município de Penedo, com o mesmo gestor. Verificamos o processo referente ao envio do prazo regulamentar de aditivo, também com a referida empresa. O processo, verificamos que entre a data da ocorrência do fato gerador do presente processo e a lavratura da decisão, passaram-se mais de 5 anos. Esse é o relatório, com a palavra ao Ministério Público. Também reitero o parecer do Ministério Público, que reconheceu a prescrição neste presente caso. Acompanham o raciocínio do Ministério Público, votamos pela prescrição, pelo arquivamento. Com a palavra em discussão. Encerra a discussão, coloco em votação. Como vota a conselheira Rosa? Acompanho Vossa Excelência, presidente. Como vota a conselheira Maria Cleide? Acompanho o relator, presidente. Aprovado. Passo a relatar o processo 16.583/2018 do município de Belo Monte. Responsável, o senhor Claudeval Santana. Trata-se de análise do processo TC 16.583, que anotou o descumprimento do calendário das obrigações do gestor, referente ao não envio no prazo regulamentado da 5ª remessa do SICAP. Em ato contínuo, expediu-se o ofício número 047/2019, endereçado ao então gestor, para, no prazo prorrogável de 5 dias a contar do recebimento da notificação, apresentar defesa sobre os fatos narrados em atenção ao princípio da ampla defesa. Oportunizada a defesa, não trouxe elementos para afastar a aplicação da multa. Alegou que não houve falta grave, que a análise para a aplicação da multa deveria ser subjetiva e não objetiva. O processo seguiu para o Ministério Público de Contas, que emitiu o parecer número 1970/2020 da 6ª Procuradoria, que opinou pela aplicação da multa. Esse é o relatório, com a palavra o Ministério Público. Nesse presente caso, eu reitero o parecer do Ministério Público, que foi pelo não acolhimento da defesa, uma vez que não trouxe qualquer justificativa plausível para o não cumprimento da instrução normativa em relação ao calendário de obrigações e remessa de informações ao SICAP, e, em razão disso, não prospera a defesa e devendo ser aplicada a multa. Voto também pelo não acolhimento da defesa apresentada, pois o município não apresentou uma defesa consistente, pela aplicação da multa no seu patamar mínimo, CFFAL, pela remessa dos autos ao FUNCONTAS para a ciência e cumprimento da liberação contida no item 2. Em caso não haja o pagamento no prazo fixado, comunica a Procuradoria do Estado para promover a ação da execução do título extrajudicial, assim como o voto
e coloco em discussão. Encerro a discussão, coloco em votação. Como vota a conselheira Rosa? Acompanho Vossa Excelência, presidente. Como vota a conselheira Maria Cleide? Acompanho, Vossa Excelência, presidente. Aprovado. Não tendo, sim, eu só fazendo uma observação, na sessão próxima passada, eu pedi para fazer o adiamento de um dos processos de denúncia, mas verificando aqui a nova sistemática de publicação do Diário Oficial, que não compete mais ao plenário, a relatora de ata, a comissão do plenário fazer essa migração, eu vou republicar o processo para na próxima semana, próxima sessão, ele ser apreciado por Vossas Excelências. Portanto, não vamos considerar aquela solicitação de adiamento. Portanto, nós vamos republicá-lo. Não tendo mais processo a relatar, concedo a palavra a Vossas Excelências. Não havendo quem queira dela fazer uso, convoco a todos para a sessão da próxima sessão em horário regimental. Encerro a presente, desejando a todos uma ótima semana de muito trabalho e de muita paz. Obrigado. Um abraço a todos. Saúde a todos. Boa Até mais, semana. até terça que vem. Boa